Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao programa denominado A História do Cristianismo, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, 85 Sky, 126 Embratel. O nosso assunto de hoje é a nova aliança realizada pelo Senhor Jesus. Estão presentes conosco para falar deste assunto o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Bem, Pai do Senhor a todos. E também o pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. No episódio passado, nós começamos a falar da nova aliança. O Senhor Jesus, quando faz a nova aliança, essa nova aliança tem novas bases. As bases da aliança do Velho Testamento, mediador Moisés, Novo Testamento, mediador Jesus. O Velho Testamento tem por base as leis, mais de 600 leis além dos 10 mandamentos, que eram normas de procedimento, que se traduzia num povo com comportamento santo. No Novo Testamento, através do Senhor Jesus, há a providência da transformação da pessoa pelo batismo com o Espírito Santo. Então essas pessoas não precisam mais andar por lei, elas andam pela direção do Espírito Santo que fala, o Senhor fala à própria pessoa, a cada um de nós, a forma como se deve andar. Lembrando aqui, repetindo, o apóstolo Paulo, depois que teve a experiência com o Senhor Jesus, ele diz assim: não aprendi de homem algum, mas entendi pela revelação do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele faz uma nova aliança, encerra o Velho Testamento. João Batista tem a cabeça cortada, o último profeta do Velho Testamento, a profecia do Velho Testamento encerra este acordo invalidado pelo desvio de Israel. O Senhor faz um novo acordo também com Israel e também com as outras famílias da terra. Passa a vigorar agora o Novo Testamento. Tem algumas linhas de entendimento dessa nova aliança em relação a Israel e à igreja. Vou pedir ao pastor Luiz Eugênio para falar a respeito dessas correntes de entendimento. No meio evangélico há um entendimento geral sobre as questões de Israel e igreja, né? Tem aquele chamado dispensacionalista, que eles consideram o seguinte, que há uma distinção entre Israel e a igreja, no programa de Deus, né? Acredito que há dois povos, Israel e igreja, esses dois povos separados. Agora, o do aliancismo, né, ou do pacto que chama, né, eles entendem que a igreja é a continuação de Israel, certo? Então, são dois entendimentos que há no meio evangélico, a igreja como continuação de Israel, que é a do aliancismo, do pacto, ou também da substituição, que diz, a igreja substituindo Israel, esse entendimento do aliancismo, e aquele do dispensacionalismo, que considera que Israel e igreja, no programa de Deus, são dois povos separados. Agora esse aqui, o aliancismo, acredita que é a continuação do projeto de Deus na igreja, né? É o entendimento que acho que é um entendimento muito prevalece nessa hora, né? Entendendo que a igreja está continuando o projeto de Deus, né? Continuando na igreja, né? Já que Israel veio para o que eram os seus não receberam, né? A todos quanto receberam, Deus poderia serem feitos filhos de Deus, creio no seu nome, né? Mas foi oferecido a eles, né? Foi oferecido, exatamente, isso aí. Amém? Isso. Bom, e vou pedir também aqui ao pastor Serlon para nos esclarecer o que é a igreja e como que o Senhor Jesus falou a respeito do início da igreja, que foi lá numa experiência com o apóstolo Pedro, né? Exatamente. Então, pastor Serlon, por favor. Amém, pastor Antônio Carlos. Para fundamentar a nossa participação a esse respeito, concernente a esse tópico, eu vou ler aqui o texto da palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, a partir do versículo 13, e chama atenção para o fato de que na leitura desses versículos vai pela primeira vez surgir a palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento, na palavra de Deus, na verdade, como um todo. Leamos, pois, a partir de Mateus 16, 13.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui no versículo 18 é mencionada a palavra igreja, primeira menção a esta palavra nos evangelhos, na Bíblia, na palavra de Deus. Irmãos, para nós contextualizarmos, o Senhor Jesus dirige uma pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? O Filho do Homem era uma expressão usada para se referir ao Senhor Jesus. E aí os discípulos informam ao Senhor Jesus que uns do povo achavam que ele era o profeta Elias, outros João Batista, outros achavam que ele era Jeremias ou algum dos demais profetas do Velho Testamento. E, naturalmente, quem falou isso acerca de Jesus, quem tinha a opinião de que Jesus era Elias, ou João Batista, ou Jeremias, não falou mal de Jesus, mas não era quem Jesus de fato representava, quem ele era. E por isso Jesus pergunta aos discípulos: e vós, vocês que andam comigo, que têm parte nesse ministério, quem vós dizeis que eu sou? E ali então, Simão Pedro, no Espírito, por uma revelação do Espírito, então não foi um insight, não foi uma dedução lógica, foi uma revelação que veio da parte de Deus. Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para muitos esse texto ele é a base fundamental da fé cristã. Só deixando claro que, como temos aprendido, cristianismo para nós não é meramente uma cultura religiosa, como se tornou para muitos no mundo, para tantos que têm o cristianismo meramente como uma denominação, como uma religião, como tantas outras, mas a base da fé cristã genuína que é vivermos em função do entendimento de Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que Pedro alcançou esse entendimento por uma revelação do Espírito Santo, o Senhor Jesus fala que sobre essa revelação, sobre a revelação de Jesus como o Filho do Deus vivo, como o único e suficiente Salvador, sobre essa revelação seria edificada a sua igreja. Aqui é conveniente fazer um esclarecimento, porque se estabeleceu na tradição católica romana o entendimento de que a pedra seria Pedro, mas há aqui palavras distintas, né? Pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro é fragmento de rocha, né? A palavra que o Senhor usa no grego é um pedaço de rocha, né? Um fragmento de rocha. Mas quando ele fala sobre esta pedra, ele fala da petra, né? Da rocha, de uma forma completa. Então a pedra é a revelação de Jesus Cristo, é o próprio Jesus como fundamento, como alicerce da igreja. E sobre esta pedra, sobre essa revelação que você alcançou pelo Espírito, eu edificarei a minha igreja. A palavra que é usada aqui para a igreja é eclésia. É por isso que quando nós usamos a palavra eclesiástico, ela se refere a questões da igreja, assuntos eclesiásticos, assuntos da igreja, cargos eclesiásticos, cargos da igreja. Então essa palavra eclésia, ela é usada para se referir à igreja. E se nós lermos nos textos antigos, textos gregos, essa expressão eclésia, ela era usada para uma assembleia que se reunia. Na democracia ateniense, democracia que surgiu em Atenas no final do século VI a.C., havia uma assembleia que era reunida, uma assembleia de cidadãos, que era reunida para deliberar as decisões políticas da cidade. Essa assembleia era chamada de eclésia. E é essa palavra que é usada para se referir agora à igreja. Aqueles que são chamados para estarem reunidos. Aqueles que são chamados para uma congregação. Essa é a palavra eclésia, que é traduzida como igreja. E é interessante porque nós entendemos que, embora a salvação seja uma experiência individual, que cada um tem com o Senhor, ela é vivida em uma comunidade, ela é vivida em um corpo, ela é vivida em uma
eclésia. Ninguém é igreja sozinho, né? Nós fazemos parte dessa assembleia que foi chamada para estar reunida, que foi chamada atendendo a uma convocação. E há muitos entendimentos que nós temos alcançado, né, que nós temos aprendido no seminário acerca dessa passagem. E um detalhe interessante é que quando o Senhor Jesus ele fala ali de Simão Bar-Jonas, é algo que o pastor Antônio Carlos pode, né, estar trazendo aqui essa explicação. Há uma profecia, né, quando ele fala Bar-Jonas, né, aquele que é gerado pela pomba, e fala aqui das chaves do reino que seriam entregues a Pedro. O Senhor Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E há uma projeção religiosa de Pedro como alguém que porta chaves. Os irmãos naturalmente vão entender do que estamos falando, né? Alguém que é o chaveiro do céu. Não se trata disso, são as mensagens, a revelação que Deus deu a Pedro, que o Espírito Santo deu a ele, e usando ele para entregar as duas primeiras grandes mensagens da igreja após o Pentecostes e que converteram, foram meios que Deus usou para a conversão de milhares de pessoas, abrindo a porta do reino de Deus, a revelação que deu acesso a essa salvação. Mas gostaria que o pastor Antônio Carlos pudesse estar completando aquilo que for pertinente. Amém. Essa passagem do apóstolo Pedro é muito representativa. Aliás, até então ele se chamava Simão Bar-Jonas. Ele passou a chamar-se Pedro nesta passagem, não é? E o que se observa, segundo o Velho Testamento, tinha muitas interpretações. Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E depois perguntou, quem vós dizeis que eu sou? Israel esperava o Messias. E o que Pedro respondeu é que ele era o Messias, porque a palavra Cristo, no grego, representa o Salvador, que é a mesma palavra no hebraico, Messias, é a mesma palavra. Então tu és o Messias, o Filho, acrescentou, o Filho do Deus vivo. Então, de acordo com o Velho Testamento, havia muitas opiniões, interpretações, não é? Mas a palavra perfeita foi aquilo que Deus revelou, não veio do conhecimento. Pedro era judeu, não veio das escrituras do Velho Testamento, não veio da interpretação humana, mas o Pai revelou a Pedro. Quando tudo se tratava, a língua tratada era o grego, né? A palavra sobre esta pedra edificarei a minha igreja, na verdade, sobre esta pedra que era ele mesmo, né? A palavra usada foi Petra, que significa uma pedra compacta, pedra única. E tu se chamarás Pedro, foi nesta passagem. A palavra usada no grego foi Petros, que significa, é como se falasse assim, pedra e Pedro. Aliás, pedra e Pedro, o masculino de pedra, né? Então ele passou a chamar-se Pedro, que era pedra Pedro, que significa uma pedra cortada da pedra maior. Então, neste momento que ele teve a revelação, ele passou a fazer parte da pedra, ele passou a fazer parte da rocha, ele passou a fazer parte da igreja. Portanto, é neste momento, o pastor Serlon disse aqui, que houve a primeira referência à igreja, que ela é fundada na revelação. O Novo Testamento é a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Firmando aqui o Velho Testamento com leis, o Novo Testamento na graça, na fé. O batismo com o Espírito Santo, através do qual nós passamos a entender a vontade de Deus. Foi feita aliança. Observem que os participantes da ceia basicamente eram judeus, como Jesus também era judeu. Portanto, o acordo foi feito com Israel. Bem colocado aqui pelo pastor Luiz Eugênio, as correntes de entendimento da aliança, e nós compartilhamos de que a aliança foi feita com todos, foi feita com os judeus, estendida também aos gentios. Nós vamos falar dessa extensão logo em seguida aqui. Mas é importante também destacar
que, na realidade, houve uma diferença, porque na rejeição de Israel, o Senhor se voltou para os gentios. Podemos dizer assim, que Israel, no global, rejeitou a aliança. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Alguns de Israel, poucos, vão se converter ao Senhor Jesus, como Pedro se converteu, como Paulo se converteu, e muitos outros judeus se converteram, mas a grande massa seria composta pelos gentios. E Israel, então, em primeiro plano aqui, porque mais adiante nós vamos falar alguma coisa a respeito disso. Em primeiro plano, Israel rejeitou a aliança. O Senhor veio para ele, veio para fazer uma nova aliança, eles rejeitaram e Deus então rejeita eles e aceita a sua presença, os gentios. Aí a palavra diz assim, que o Senhor estendeu as mãos todos os dias a um povo contradizente e rebelde. O Senhor tentou buscar Israel, mas Israel não quis. E foram desobedientes a Deus. Agora, nós, os gentios, já éramos desobedientes por natureza. O que aconteceu quando Jesus nos aceitou? O Senhor teve misericórdia de nós, na desobediência de Israel. Mas como Deus é justo, vai ter um momento, que ainda vai ser falado, lá no fim dos tempos, que o Senhor vai ter misericórdia de Israel também, por causa da misericórdia que demonstrou a nós. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Assim, a igreja neste momento é salva e haverá um momento em que Israel também será salvo. Mas aqui foi feita profeticamente uma divisão entre Israel, que foi rejeitado, e entre a nova aliança estendida aos gentios, que passou a se chamar a igreja. Mas, na verdade, é uma continuidade. Na verdade, é uma continuidade da obra de Deus. Uma nova oportunidade para Israel rejeitada, mas que vai ter um tempo em que Deus vai ter misericórdia de Israel. Vamos deixar para falar isso mais à frente. Então, o Senhor faz aliança, dá a sua vida pelos nossos pecados, ressuscita, esteve por 40 dias falando com os discípulos, foi visto por mais de 500 pessoas, além dos discípulos, e deixou orientação. Quando ele esteve para subir para o Pai, os discípulos perguntaram se ele iria regenerar tudo, porque essa era a ideia de Israel. Regenerar aquele que Israel queria dizer é que ele iria vencer os inimigos de Israel, vamos dizer assim, é vencer o Império Romano e estabelecer o reino de Deus na terra. Disse, não pertence a vós conhecer os tempos e as estações. Não compete a vós. E disse mais, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali Jesus subiu para o Pai. E os discípulos passaram a esperar esse momento do qual Jesus falou que eles seriam revestidos de poder, que seria o Pentecostes. Vou pedir o pastor Luiz Eugênio. Só fazer uma menção aqui pequena aqui, o texto que você falou aí, em 1 Coríntios 15, versículo 6, diz assim, 15, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, certo? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então é interessante isso aí, porque Jesus, depois da ressurreição, não foi visto só pelos apóstolos, mais de 500 irmãos que viram ele, certo? Foi. Viram ele vivo ali, ressurreto. Agora é importante lembrar esse texto de Pedro, eu queria fazer uma menção ainda, que é um debate entre os estudiosos sobre esse texto, quando fala sobre as portas do inferno, certo? A porta do inferno. Por que acontece? Eles fazem uma comparação com as portas do inferno, com a porta das cidades. Naquela época, o que era mais importante na cidade era a porta da cidade, certo? A porta da cidade protegia a cidade, porque a primeira coisa que o inimigo, quando chegava, era atacar a porta. Se ele derrubasse a porta da cidade, a porta tinha que ser bem segura, a porta da cidade. Né? Então, quando ele faz menção às portas do inferno ali, ele faz menção, até o original fala sobre o Hades, tudo ali,
Mas é importante lembrar o seguinte, que esse ataque maligno sempre vai existir, sempre existiu na igreja. Muitos cristãos morreram com os ataques que sofreram, com as investidas, exatamente para destruir a igreja. Mas essa menção à igreja aqui que Jesus falou, que a igreja jamais seria destruída. As cidades com portas, tudo podia ser destruído, mas a igreja jamais seria destruída. Então, ele faz menção também aqui com a destruição que pensaram que ia ocorrer com ele, com a morte dele, né? Mas como diz em Gênesis 3,15, né? Ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, ele venceu a morte, que é o maior inimigo era a morte, venceu, né? Então, isso aqui nos dá esperança para a igreja. Sabe por quê, Dona Carla? Porque quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão, de toda forma, o inimigo tem investido para destruir a igreja, seja matando cristãos durante essas épocas todas, foi matando cristãos, seja corrompendo a fé, seja colocando no poder, quando Constantino juntou com o poder ali, seja de uma forma, a época medieval, foi a época dura. Então, de todas as formas, o evangelho tentaram acabar com o evangelho, né? Mataram os apóstolos, quase todos, só João que escapou. Então, vão matando que vão... Mas como já dizia Tertuliano, o sangue dos cristãos era semente para crescer mais aí. Não adianta. Então, é importante deixar a palavra que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra o servo de Deus. Vai enfrentar todas as batalhas, vai vencer, por quê? A igreja, Jesus venceu a morte, que o maior inimigo era a morte, né? Os outros inimigos, Jesus falou uma coisa, Antônio Carlos, não tema que ele pode matar o corpo, né? Mas matou o corpo, ou fere o irmão, ou machuca o irmão, ou deixa o irmão humilhado, tudo mais, não pode destruir a alma, né? Isso aí que é importante. Então, você tem que, nessa hora, lembrar disso, que às vezes enfrentamos situações difíceis na nossa vida, mas sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja é vencedora, né? A palavra é essa. E os servos vão vencer. Venceram pela palavra e pelo sangue. Aqui Apocalipse fala sobre Apocalipse 12:11, não fala embora. Fala exatamente. E a igreja vai vencer exatamente dessa forma, pela palavra e pelo sangue, vai vencer. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra os fiéis vão permanecer. Sempre vai ter um fiel, viu? Às vezes acontece, é igual Elias falou, Senhor, só eu estou aqui, o irmão está lá no interior do Brasil, lá no exterior, não sei aonde, sozinho, eu estou sozinho. Aí o Senhor falou, tem 7.000. Que não dobraram. Não foi só você não, hein? Tem 7.000 aí, viu? Providência. É isso. Amém. Amém. Nós iríamos falar sobre o Pentecostes, mas o assunto foi necessário a colocação de diversos pontos. Outro assunto só sobre o Pentecostes, vale a pena. Vamos ter que falar sobre o Pentecostes no próximo episódio. Não é? No próximo episódio podemos falar sobre o Pentecostes e sobre como os gentios passaram a ser chamados, né? A partir daí. Agora, também fazendo uma referência aqui sobre essa passagem de Pedro, né? Então, Simão passou a chamar-se Pedro, fazendo parte da grande pedra que é Jesus, né? Quando nós temos a revelação de Deus, nós passamos a fazer parte da igreja, né? Da obra de Deus, não é? É no Novo Testamento, na nova aliança feita pelo Senhor Jesus. E disse a Pedro que daria as chaves do reino dos céus. A chave foram as palavras, né? Lembra-se sempre, fundamentalmente, de 3 chaves. A primeira no Pentecoste, quando ele pregou, abriu a porta do céu. Quase 3.000 se converteram. Na Porta Formosa, quando curou o coxo, na Porta Formosa entrou, se converteram quase 5.000, segunda chave. E a terceira chave foi Cornélio, aí, no caso, para os gentios, né? Era só gentios ali na casa. Então, Pedro, ele inaugura o reino, abrindo as portas da nova aliança. Nós findamos aqui este episódio agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio, agradecendo a presença do pastor Serlon. Amém. E também os nossos participantes que compartilham conosco desse importante programa. Saudamos a todos, nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.